De volta, Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo Lava-Louças. Gimo, qualidade comprovada. E Manlec, aproveite o Madrugadão Manlec. Acesse manlec.com.br e encontre preços ainda mais baixos, pagando com o boleto bancário. Vamos agora a uma matéria especial. Os telespectadores é que fazem a entrevista. Isso mesmo! Pergunte ao cirurgião. Questionamentos sobre cirurgia plástica? O médico cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, Dr. Marcelo Chefe, responde. Estamos na frente do Café do Porto, o café mais charmoso da capital, na Padre Chagas 293. E os frequentadores daqui vão fazer perguntas ao médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, Dr. Marcelo Chefe. Para fazer uma cirurgia de pálpebras, a pessoa que tem algum problema no globo ocular, tipo ressecamento, síndrome de olho seco. E tem algum problema, pode ser feito, não pode ser feito, que eu já ouvi falar sobre isso aí, então eu tenho essa curiosidade. Bom, importante, na verdade, entender que antes de qualquer cirurgia palpebral, sempre se faz uma avaliação oftalmológica dos pacientes e essa colocação, aliás, muito bem colocada sobre a síndrome do olho seco, é uma patologia que nós sempre levamos em consideração antes de operar a pálpebra. A síndrome do olho seco se dá, na verdade, por escassa produção de lágrimas, então os pacientes têm que usar lubrificantes, né, durante a noite, principalmente quando não piscam, e não é uma contraindicação absoluta para a cirurgia, mas talvez uma contraindicação relativa. E sempre quando se operam esses pacientes, que porventura têm uma indicação de cirurgia, ou seja, tem um grande excesso de pele palpebral, sempre se tira menos do que o ideal. Por quê? Porque se porventura, depois da cirurgia, ficar com um pequeno lago oftalmo, ou seja, eu não consigo fechar completamente o olho, nossa, eu posso fazer úlceras, ceratites, tudo devido ao olho seco e essa escassa produção de lágrimas. Então, a avaliação é um pouco mais intensa, na verdade, nesses pacientes. Não é uma contraindicação absoluta, mas eu diria que o resultado seria subótimo, não seria um resultado pleno, porque eu preciso realmente retirar menos pele nesses pacientes. Assim como a síndrome do olho seco, existem outras patologias possíveis em que a gente deve avaliar no pré-operatório e ocasionalmente com contraindicações absolutas, né? Existem pacientes que não têm síndrome de Graves, que os pacientes já devem ter ouvido falar que é um hipertireoidismo, os pacientes têm o olho grande, aumentado, né, uma projeção, exoftalmias, isso são contraindicações para cirurgias. Então, como toda cirurgia, avaliação pré-operatória adequada e, às vezes, contraindicação. Eu gostaria de saber se existe alguma cirurgia plástica, alguma coisa para fazer no rosto menos invasivo do que existe atualmente, já que eu sou uma pessoa não simpatizo muito com esses cortes que geralmente são feitos agressivos no rosto. Eu acho que a grande maioria dos pacientes, na verdade, procuram por cirurgias menos agressivas, né, algo que, na verdade, tenha um pós-operatório mais simples ou não tenha pós-operatório, algo que seja meio mágico, ou seja, de maneira que eu possa rejuvenescer, fazendo algo simples, ambulatorial, em que eu não tenha pós-operatório, não fique roxa, não sofra dor. Eu também adoraria, na verdade, algo assim. Infelizmente, para a grande maioria dos pacientes, a indicação ainda é cirúrgica quando tem envelhecimento importante. Claro que eu posso iniciar cedo com procedimentos menos agressivos e menos invasivos. Às vezes nós temos inúmeros procedimentos, né, que são muito mais da área da medicina estética ou da dermatologia do que da área da cirurgia plástica. Nós podemos citar resurfacings, que são peelings, desde peelings simples até peelings com laser, que já é uma área um pouco mais cirúrgica, que a gente costuma fazer.
radiofrequência, que é outro tratamento para melhorar um pouco da tonicidade da pele, mas no momento que já tem flacidez instalada, a indicação é cirúrgica. E a flacidez não é só de pele, isso que é importante entender. No momento que eu tenho flacidez de todo o tegumento. Eu tenho, na verdade, pele, gordura, músculo e muitas vezes óssea também, com absorção óssea. E isso não existe a possibilidade de se corrigir, a não ser reposicionando os tecidos e repondo muitas vezes volume. E tudo isso é cirúrgico. As cicatrizes, na verdade, que chamam a atenção dos pacientes, ou seja, eu não quero cicatrizes. Nós temos que entender que as cicatrizes são muito bem posicionadas, de maneira que se bem posicionadas e bem feitas, usualmente eu não enxergo depois de um tempo. Claro que eu não posso ter em 30 dias eu querer o resultado final sem enxergar nenhuma cicatriz, isso é praticamente impossível. E eu não tenho como fazer essa cirurgia toda não tendo um pós-operatório com algum edema, algum roxo, né, inchaço. Isso faz parte do pós-operatório de qualquer cirurgia. Mas os resultados são absolutamente diferentes de procedimentos menos invasivos, como implantes de metacril, implantes aloplásticos. Nós temos um resultado, na verdade, muito mais natural. Tem um resultado, na verdade, que rejuvenesce em todos os sentidos. Eu reposiciono, reponho volume, colocando gordura, às custas de cicatriz. Infelizmente, às custas de cicatriz. Então, de novo, nem todo paciente que quer rejuvenescer precisa fazer cirurgia. Mas, se eu tenho indicação cirúrgica, não. É o único procedimento que pode me dar um resultado adequado. Ainda é o único procedimento que pode me dar um resultado adequado. Que novidades tem, então, né, a respeito das cirurgias, assim, cirurgias que não precisasse fazer uma cirurgia no corpo, abrir o corpo, ser menos agressivas, Na verdade, a pergunta é um pouco semelhante à que nós já respondemos anteriormente, ou seja, existem procedimentos que são procedimentos não invasivos ou minimamente invasivos que fogem um pouquinho da nossa área, que é a cirurgia plástica. Se nós falamos em cirurgia plástica, nós estamos falando em cirurgias, em procedimentos, em cortes. Claro que, de novo, né, cicatrizes pouco aparentes, né, ou cicatrizes, às vezes, quase inaparentes, né, muitas vezes. Mas existem, claro, existem procedimentos que não são cirúrgicos. Né? Existem vários aparelhos, na verdade, que surgem. Eu vejo surgir anualmente, eu vejo aparelhos novos que aparecem com uma frequência fantástica, fabulosa. E se existem tantos aparelhos que surgem anualmente, é porque nada deve funcionar muito bem. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. De novo, existem coisas que podem funcionar, existem coisas que são absolutamente comerciais. Cirurgia não. Cirurgia, a gente está falando em cicatrizes, em pós-operatório, mas em geral em resultados. Né? Quer dizer, de novo, resultados, dependendo do caso, maravilhosos, subótimos, bons, às vezes medíocres também. Mas resultados. A maioria de alguns aparelhos que aparecem no mercado, eu vejo que os pacientes se satisfazem por ter feito algo que é absolutamente não invasivo, com resultado zero. Então, existem várias coisas novas, sem dúvida, mas na área da cirurgia plástica, todas as novidades são cirúrgicas. Acho que, na verdade, não seria esse o interesse maior. Se existe algum limite de idade, no caso, assim, para fazer uma cirurgia plástica, assim, ou se é com anestesia geral, ou local, coisa assim? Não, na verdade, não existe uma limitação, uma contraindicação por idade se os pacientes têm indicação clínica, ou seja, têm condições clínicas para se submeterem a um procedimento cirúrgico. E isso é bem interessante. Existem pacientes com 40 anos que, de repente, podem não ter condições clínicas para ir para uma cirurgia, assim como nós temos pacientes de 80 anos que estão muito bem, saudáveis, com a avaliação do seu cardiologista, liberando para a cirurgia. Então, de novo, a contraindicação não é cronológica. A contraindicação pode ser clínica, o paciente não tem idade. Claro que é muito mais fácil ter um paciente de 80 anos cardiopata do que um paciente de 30 anos cardiopata. Então, uma avaliação clínica pré-operatória é essencial para todos os pacientes. O que existe, às vezes, isso sim tem a ver com a idade dos pacientes. Por exemplo, uma lipoaspiração, é muito frequente os pacientes acima de 40, 45 anos já terem algum grau de flacidez de pele. E aí sim, aí é uma contraindicação para se fazer uma lipoaspiração. Porque eu preciso de uma retração de pele no pós-operatório de uma lipo e, claro, com 45, 50 anos é muito mais fácil eu ter um resultado ruim, com flacidez pós-operatória depois de uma lipo, do que um paciente de 20 anos que, em geral, tem uma pele de boa elasticidade. Então, nesse sentido, sim, existem algumas cirurgias que são mais difíceis de indicar, dependendo da idade.
Mas indicação ou contraindicação pela idade, não existe, desde que os pacientes tenham condições clínicas para se submeterem à cirurgia. Dentro dos avanços da tecnologia, como se dão hoje as cirurgias para lábio leporino? Sem dúvida, nós tivemos um avanço muito grande nos resultados de lábio leporino, assim como outras malformações congênitas, devido à cirurgia crânio-maxilofacial. Isso, na verdade, melhorou muito os resultados estéticos, que até alguns anos atrás eram muito precários em termos de deformidades. Mesmo operando o lábio, fissura palatina, você tinha sequelas importantes, né, e estigmas dessa patologia. Hoje você tem praticamente um lábio muito normal, já se opera ao mesmo tempo, quando os pacientes operam pequenos, na verdade, já aos 3, 6 meses, vocês já operam muitas vezes o nariz também, o nariz tem deformidade, né, junto com o lábio. Então, existem grandes avanços, na verdade, nessa técnica.